Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar na análise do fundo Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. O ticker dele na bolsa é BCIAA11. E só para deixar todo mundo na mesma página, essa análise toda é com base no relatório mensal mais recente, tá? A gente está olhando para os dados de outubro de 2025, que foram divulgados agora em novembro. Bom, antes de a gente entrar nos números, tem um ponto-chave aqui. Esse é um fundo de fundos, o famoso FOF. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, em vez do fundo ir lá e comprar um prédio ou um galpão logístico, ele compra pedaços, ou seja, cotas de outros fundos imobiliários. Basicamente, é um fundo que investe em outros fundos. Ok, então como é que a gente vai fazer essa análise? Vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, uma visão geral e os indicadores mais importantes. Depois, a gente mergulha na carteira para entender a estratégia. Na sequência, olhamos os resultados, a parte de endividamento, o que o gestor está pensando para o futuro e, no final, a gente amarra tudo com um resumão dos pontos de atenção. Beleza, vamos começar então com aquela foto do momento. Quais são os principais indicadores do fundo agora em outubro? Olha aí, direto ao ponto. O fundo distribuiu 86 centavos por cota no último mês. E o que esses 86 centavos significam? Bom, isso dá um dividend yield anualizado de 12,9%, considerando tanto o preço da cota de mercado quanto a cota patrimonial. É um número bem importante, principalmente para quem foca em receber aquela renda mensal. Agora, vamos falar do famoso P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. A cota no mercado fechou o mês a R$ 84,35. Só que o valor justo dela, o valor patrimonial, era de R$ 99,13. Fazendo a conta, a gente chega num P sobre VP de 0,85. Ou seja, o fundo estava sendo negociado com um belo desconto em relação ao que ele realmente vale em ativos. Certo. Agora que a gente já tem essa visão geral, vamos dar um passo adiante e olhar para dentro da carteira. Onde é que o fundo está botando dinheiro? E aí sempre surge aquela pergunta, né? Como é que está a vacância? E os inquilinos? Quem são? Tem muito espaço vazio? Pois é, aqui está o pulo do gato. Como esse é um fundo de fundos, um FOF, essas perguntas não se aplicam diretamente a ele. A vacância, os inquilinos, tudo isso são características dos outros fundos que ele tem na carteira. Então, a nossa análise tem que ser nesse nível, olhando para os investimentos que ele fez. E esse gráfico aqui mostra direitinho como a carteira está dividida. Olha só, 42% está em fundos de recebíveis, os famosos fundos de papel, os outros 58% estão em fundos de tijolo, ou seja, imóveis de verdade, espalhados por lajes corporativas, shoppings, galpões e por aí vai. E tem uma coisa interessante acontecendo. Se a gente olhar a evolução durante o ano, dá para ver uma mudança clara na estratégia. A fatia de tijolo na carteira cresceu. Lá em março era de 48%, agora em outubro já pulou para 58%. E por que essa mudança? O próprio gestor explica no relatório. A ideia, o racional por trás disso, é preparar o fundo para um cenário de queda da taxa Selic. Historicamente, quando os juros caem, os fundos de tijolo tendem a se valorizar. Então, é uma aposta nesse movimento. Ok, estratégia entendida. Mas e o dinheiro? Como foi o resultado financeiro do fundo em outubro? Vamos ver. Então, o fundo gerou um resultado total de 92 centavos por cota. De onde veio isso? A maior parte, 89 centavos, veio dos rendimentos dos outros FIIs da carteira. Mais 9 centavos vieram de renda fixa. Aí a gente tira as despesas, que foram de 5,3 centavos por cota, e chegamos nesse resultado final. E aqui tem um detalhe importante. O fundo gerou 92 centavos, mas distribuiu 86. O que isso significa? Que ele guardou uma parte do resultado. Ele não distribuiu tudo o que ganhou. Isso cria uma espécie de gordurinha, uma reserva de lucros que pode ser usada para manter a distribuição estável lá na frente. Beleza, já falamos de resultado. Agora vamos para um ponto que sempre gera dúvida. E as dívidas? Como está a estrutura de capital do fundo? Todo mundo que investe quer saber, né? O fundo está muito alavancado? Tem muita dívida? E aqui, de novo, a gente volta para aquela característica de ser um FOF. O relatório não traz um indicador de endividamento do fundo em si, porque a dívida, na verdade, está lá nos fundos que ele investe. Então, para fazer uma análise de risco de alavancagem, a gente teria que olhar o balanço de cada um dos fundos da carteira dele. Certo, mas o que o gestor está vendo lá na frente? Qual a visão dele sobre tudo isso? Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer.
O gestor aponta alguns pontos. O mercado de FIIs, medido pelo IFIX, ficou meio de lado em outubro. Mas o grande jogo, a grande expectativa, é a queda da Selic, que o mercado espera para o comecinho de 2026. E não é só isso. Lá fora, nos Estados Unidos, o Fed também cortou os juros, o que ajuda a trazer dinheiro para cá. Tudo isso, segundo o gestor, cria um cenário bem favorável para os fundos de tijolo. E aqui ele traz um conceito que é a cereja do bolo da tese de investimento, o duplo desconto. Pensa comigo, são 2 descontos empilhados. O primeiro é o da própria cota do fundo que está sendo vendida no mercado por um preço 14,9% menor que seu valor patrimonial. O segundo desconto é que os fundos dentro da carteira dele também estão baratos, negociando na média, com um desconto de 13,2%. Juntando uma coisa com a outra, a gente chega a um desconto combinado de 26,2%. E o gestor faz questão de frisar, esse é um dos maiores descontos da história do fundo. Na visão deles, isso é uma oportunidade clara. Bom, para a gente fechar e amarrar todas as pontas, vamos fazer aquele resumo final, com os principais destaques do mês. Então, resumindo a ópera. Do lado positivo, a gente teve um aumento na distribuição de dividendos e essa movimentação estratégica da carteira, que está se posicionando para uma queda de juros, e, claro, esse duplo desconto que está em um nível historicamente alto. Do lado que precisa de atenção, a cota patrimonial teve um desempenho um pouquinho abaixo do IFIX no mês, puxada para baixo por algumas posições em lajes corporativas, e a liquidez diária também ficou um pouco abaixo da média do ano. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E com tudo isso na mesa, fica a grande pergunta para o futuro, né? Essa aposta forte em tijolo, somada a esse duplo desconto gigante, será que essa combinação vai ser um motor para o fundo finalmente conseguir superar o IFIX nesse próximo ciclo de queda de juros que todo mundo espera?